Olá, muito bem-vindo ao canal Os 10 Países Mais Populosos do Mundo em 2024. E aí, pessoal, vocês já sacaram que a gente divide esse planetinha com mais de 8 bilhões de almas? É gente pra tudo quanto é lado. Mas me digam uma coisa, vocês já pararam pra pensar onde é que essa galera toda mora? Tipo, quais são os países mais abarrotados de gente nesse mundão? Pois é, meus queridos, esses países não são só um formigueiro humano, não. Eles são tipo os bambambãs do planeta, influenciando tudo e todos, moldando o futuro da humanidade. Afinal, com tanta gente assim, o impacto na economia, na cultura e até no meio ambiente é coisa de outro mundo. Então, preparem-se para uma viagem alucinante ao redor do globo. Neste vídeo, vamos revelar os 10 países mais populosos do planeta em pleno 2024. Será que o seu palpite está na lista? Segura essa ansiedade e bora pro vídeo. E no topo do pódio, levando para casa a medalha de ouro, temos a China. Com uma população de 1.429 bilhões de habitantes, a China é tipo a galáxia mais populosa do universo, sacou? Apesar de ter dado uma freada no ritmo de crescimento populacional por causa daquela política do filho único, a China continua sendo o país com mais gente no mundo em 2024. E não é só gente não. A China tem uma das economias que mais bombam no planeta. É fábrica para tudo quanto é lado, tecnologia de ponta e um mercado consumidor que parece a fila do INSS depois do carnaval. Mas, como nem tudo são rosas, a China também enfrenta uns perrengues, viu? O envelhecimento da população, por exemplo, é um desafio daqueles. Imagina só, um monte de gente aposentada e menos gente jovem para trabalhar e pagar os boletos. É complicado, sem falar nos desafios da urbanização, né? Com tanta gente se mudando para as cidades, a China precisa correr contra o tempo para construir moradias, escolas, hospitais e toda a infraestrutura que essa galera precisa. É mole? Chegando em segundo lugar, brilhando com a medalha de prata, temos a Índia. Com uma população de 1.428 bilhões de habitantes, a Índia quase passou a China. Em 2023, a Índia até que conseguiu ultrapassar a China como o país mais populoso do mundo. Mas em 2024 a coisa deu uma equilibrada e a China voltou para o topo do pódio. Mas olha, a disputa continua acirrada. A Índia é tipo um vulcão prestes a entrar em erupção, sabe? É um país cheio de contrastes, com uma economia que cresce mais rápido que o preço da gasolina no carnaval, mas que também enfrenta uns problemas sociais sinistros, como a pobreza e a desigualdade. De um lado, a gente vê milionários indianos ostentando carrões e mansões, enquanto do outro lado a gente se depara com a pobreza extrema e a falta de acesso a direitos básicos como saúde, educação e saneamento básico. É de partir o coração. O futuro da Índia, meus amigos, é crucial para o destino do planeta. Se a Índia conseguir superar seus desafios e continuar crescendo de forma sustentável, o mundo inteiro vai sentir o impacto positivo. Mas, se a coisa degringolar, as consequências podem ser catastróficas. É esperar para ver. E em terceiro lugar, com a medalha de bronze na mão, quem diria? Os Estados Unidos. Com uma população de 339 milhões de habitantes, os USA podem até perder no quesito quantidade de gente, mas quando o assunto é poderio econômico e militar, meu amigo, aí a gente já tá falando de outra história. Os EUA são tipo aquele amigo que se acha o último biscoito do pacote, sabe? Mas no fundo, tem um bom coração. Os EUA são um caldeirão cultural, com gente do mundo inteiro buscando o famoso sonho americano. E por falar em gente do mundo inteiro, a imigração continua sendo um fator importantíssimo para o crescimento populacional dos Sereriwara. Mas, como a vida não é fácil para ninguém, os Elaiwa também enfrentam seus próprios demônios, como a desigualdade social, a polarização política e o racismo. Meus amigos, os Elaiwa podem ser a terra da liberdade, mas ainda tem um longo caminho pela frente para garantir que essa liberdade seja para todos, e não só para alguns privilegiados. Chegando na quarta posição, com direito a uma salva de palmas, a Indonésia. Com uma população de 277 milhões de habitantes, a Indonésia é tipo aquele arquipélago paradisíaco que a gente vê nos filmes, sabe? Só que com muita gente.
A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo em termos de população, o que mostra a diversidade religiosa e cultural desse país incrível. Mas como nem tudo é perfeito, a Indonésia também enfrenta alguns perrengues sérios, como o desmatamento e a poluição. Afinal, com tanta gente assim, é natural que o meio ambiente sofra um pouco, né? Mas, calma lá, a Indonésia também está correndo atrás do prejuízo e buscando soluções para proteger sua biodiversidade e garantir um futuro sustentável para seus habitantes. E por falar em futuro, a economia da Indonésia está bombando. Impulsionada pela agricultura, mineração e manufatura, a Indonésia está tipo um foguete prestes a decolar. E em quinto lugar, com direito a um aperto de mão da galera, o Paquistão. Com uma população de 240 milhões de habitantes, o Paquistão é tipo aquele amigo que está sempre crescendo, sabe? Localizado no sul da Ásia, o Paquistão enfrenta um crescimento populacional acelerado, o que coloca em xeque seus recursos naturais, como água e energia. Imagina só, mais gente, mais boca para alimentar, mais sede para matar, mais energia para consumir. É um desafio e tanto. Mas, calma lá, o Paquistão não se resume só a números, viu? O país tem uma história rica e complexa, sendo um dos principais atores geopolíticos da região, especialmente por causa da sua relação estratégica com a Índia e a China. É tipo aquele amigo que está sempre no meio da confusão, sabe? E por falar em confusão, o Paquistão enfrenta desafios internos, como a pobreza, o terrorismo e a instabilidade política. Mas apesar de tudo, o povo paquistanês é conhecido por sua resiliência e hospitalidade. Chegando em sexto lugar, com direito a um abraço da galera, a Nigéria. Com uma população de 223 milhões de habitantes, a Nigéria é o país mais populoso da África, o que mostra a força e a diversidade desse continente incrível. Localizada na África Ocidental, a Nigéria enfrenta um crescimento populacional acelerado, o que coloca em xeque seus recursos naturais e infraestrutura. Mas calma lá, a Nigéria não se resume só a números, viu? A Nigéria é um país vibrante, com uma cultura rica e uma juventude cheia de energia. E por falar em energia, a Nigéria é um dos maiores produtores de petróleo da África, o que impulsiona sua economia e a coloca como um dos principais peixes grandes do continente. Mas, como a vida não é fácil, a Nigéria também enfrenta desafios como a corrupção, a pobreza e a desigualdade social. Mas, apesar de tudo, o povo nigeriano é conhecido por sua alegria, hospitalidade e determinação em construir um futuro melhor para as próximas gerações. E em sétimo lugar, com direito a um samba no pé, o Brasil. Com uma população de 216 milhões de habitantes, o Brasil é o país mais populoso da América Latina, o que mostra a força e a diversidade da nossa cultura. De norte a sul, o Brasil é um país de contrastes, com uma riqueza natural exuberante, uma cultura vibrante e um povo acolhedor. Mas, como nem tudo são flores, o Brasil também enfrenta desafios como a desigualdade social, a violência e a corrupção. Mas, calma lá, o Brasil não se resume só a problemas, viu? O Brasil é um país com um potencial gigante, com uma economia em crescimento e um povo criativo e resiliente. E por falar em potencial, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, o que coloca o país em uma posição estratégica para alimentar a população global. Mas, para isso, o Brasil precisa superar seus desafios e investir em educação, saúde, segurança e infraestrutura para garantir um futuro mais justo e sustentável para todos os brasileiros. Chegando em oitavo lugar, com direito a um cumprimento caloroso, Bangladesh. Com uma população de 171 milhões de habitantes, Bangladesh é um dos países mais densamente povoados do mundo, o que mostra a capacidade de adaptação e resiliência do povo bengali. Localizado no sul da Ásia, Bangladesh enfrenta desafios como a pobreza, a superpopulação e os desastres naturais, como ciclones e enchentes. Mas, calma lá, Bangladesh não se resume só a problemas, viu? Bangladesh é um país com uma cultura rica, um povo acolhedor e uma economia em crescimento,
impulsionada pela indústria têxtil e pelo setor agrícola. E por falar em crescimento, Bangladesh tem se destacado por seus avanços sociais, como a redução da pobreza e o empoderamento feminino. Mas para continuar crescendo e garantir um futuro próspero para sua população, Bangladesh precisa investir em educação, saúde, infraestrutura e na adaptação às mudanças climáticas que representam um risco real para esse país costeiro. E em nono lugar, com direito a uma saudação calorosa, a Rússia. Com uma população de 146 milhões de habitantes, a Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial, o que mostra a vastidão e a diversidade desse gigante euroasiático. Da Europa Oriental à Ásia Setentrional, a Rússia é um país de contrastes, com uma história rica, uma cultura vibrante e paisagens que vão de montanhas nevadas a florestas boreais. Mas, como a vida não é um mar de rosas, a Rússia também enfrenta desafios como a desigualdade social, a corrupção e as tensões geopolíticas. Mas, calma lá, a Rússia não se resume só a problemas, viu? A Rússia é um país com um potencial gigante, com uma economia em crescimento impulsionada pelos recursos naturais, como o petróleo e gás natural, e pela indústria de alta tecnologia. E por falar em potencial, a Rússia tem um papel importante a desempenhar no cenário global, como mediador em conflitos internacionais e como parceiro comercial estratégico para diversos países. E fechando nosso top 10 com chave de ouro, o México. Com uma população de 130 milhões de habitantes, o México é um país vibrante, cheio de cores, sabores e tradições. Dos antigos maias e astecas à cultura moderna e vibrante, o México é um caldeirão cultural que encanta o mundo. E não é só de história e cultura que vive o México. Com uma economia em crescimento, impulsionada pela indústria manufatureira, turismo e agricultura, o México é um figurão na América Latina e no cenário global. Mas, como a gente sabe, nem tudo são flores. O México também enfrenta desafios como a desigualdade social, a violência relacionada ao tráfico de drogas e a corrupção. Mas, calma lá. O México não se resume só a problemas, viu? O México é um país com um povo acolhedor, uma cultura rica e um potencial gigante para crescer e se desenvolver de forma sustentável. E aí, galera, curtiram a viagem pelos 10 países mais populosos do mundo? Qual país te deixou mais chocado com a quantidade de gente? Conta aí nos comentários. Lembrando que essa galera toda não para de crescer, o que traz um monte de desafios, mas também um monte de oportunidades. Afinal, com tanta gente assim, a gente precisa se unir para encontrar soluções para os problemas do mundo, né? Esses 10 países que a gente viu hoje têm um papel crucial no futuro da humanidade. Afinal, eles influenciam desde a política e a economia até as mudanças climáticas. Então, bora ficar de olho no que rola nesses países, porque o futuro do planeta depende da gente. Compartilhe para que mais pessoas saibam sobre isso. A disseminação do conhecimento é fundamental para que possamos aprender e crescer como sociedade.